mais um videocast da Super Varejo e agora eu vou entrevistar o Arthur Mota. Ele é professor do Centro de Varejo da FGV. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Nani. Obrigada, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar junto com vocês aqui. O pessoal da Super Varejo é extremamente parceiro nosso na Fundação Getúlio Vargas. E a gente vai falar de um tema que tem sido muito falado no varejo ou pelas empresas, que é a importância da inovação das empresas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso e de como a inovação vem acontecendo dentro do varejo ou fora dele, enfim. Qual a importância das empresas inovarem? Ótimo, essa palavra. Importância, vamos falar sobre importância. Se a gente pega a relação das 5 empresas mais inovadoras do mundo, feita pela Boston Consulting Group no final de 2022, e a gente compara com a relação das 5 empresas mais valiosas do mundo, feita pela Forbes, agora em 2023, a gente vai ver que são as mesmas empresas. Então, quando você me pergunta qual é a importância da inovação, eu te respondo. As 5 empresas mais inovadoras do mundo estão na lista das 10 empresas mais valiosas do mundo. E as 4 primeiras são as 4 empresas mais valiosas do mundo, são uma das 5 empresas mais inovadoras do mundo. Então a relação entre inovação e valor da empresa é extremamente proporcional e direto. A inovação, Arthur, como ela se faz presente? Tem empresas que já nascem com esse DNA, tem outras que eu acho que não nascem. Então, como alcançar conseguir, né? Trabalhar isso. Bacana. Eu acho que a gente pode começar desmistificando uma das coisas que se fala muito sobre inovação, né? A gente normalmente fala que inovação é uma coisa de dom, é uma coisa de alguém ter uma competência e etc. Mas existem 2 vertentes aí. Primeiro, você tem as características, a cultura das pessoas e da empresa. E segundo, você tem processos que ajudam nessa inovação. Então, não é uma coisa que nasce simplesmente do nada. Isso faz parte de uma cultura e de um processo que a gente vai criando, a gente vai desenvolvendo. As empresas mais novas, né, as que nascem, que a gente diz com a mentalidade digital, elas estão mais propensas a essa inovação, porque hoje é um tema muito frequente e elas já trabalham com essa disrupção, elas já trabalham questionando o status quo. Diferente das empresas mais tradicionais. As empresas mais tradicionais, que já têm o seu público, já têm seus clientes, já têm sua marca estabelecida, já têm estrutura e processos estabelecidos, elas têm um pouco mais de dificuldade de inovar, justamente pela questão da segurança desses processos, dos processos já estabelecidos, dos faturamentos. Então, sim, é possível você inovar, desde que você trabalhe com cultura e processos que incentivem a inovação das organizações. Para aquela empresa que ela está buscando essa condição, ela não começou, ela está procurando. Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Bem, vamos lá. Primeiro passo. Uma das coisas que você tem que entender quando a gente fala de inovação é que inovação tem uma relação direta com incerteza. Então você não tem segurança 100% do que você está gerando de inovação. Você tem que saber lidar com a incerteza. E quando você trabalha com a incerteza, você tem momentos em que você vai ter sucesso e momentos que muitas vezes não vai dar certo aquele seu processo de inovação. Então você tem que saber lidar com isso. Mas não é simplesmente aceitar, é aprender com o processo. Então, para cada vez que você acerta, ótimo, aprenda o que você acertou. E para cada vez que aquilo não sai exatamente do jeito que você quer, você tem que aprender também o que não deu certo. Só que esse processo tem uma segunda grande característica, ele tem que ser um processo rápido, né? Não dá para você ficar errando sempre, não dá para você ficar perdendo dinheiro sempre, né? Você tem que fazer isso de uma forma muito rápida. Então você precisa ter os processos de inovação ligados a indicadores, ligados a métricas de desempenho, ligados a processos e sistemas que permitam que você mensure isso e veja se você está acertando ou se você está errando. Tá? Uma outra coisa importante também da gente entender quando a gente fala dessa questão de inovação é que não necessariamente a inovação é um processo que você vai de uma hora para outra inventar uma nova rede social que vai explodir, que vai bombar. Você não vai criar uma nova Netflix ou criar um novo modelo de negócio igual um Uber, Airbnb, que vai revolucionar. Na verdade, é um processo. Então, quando você fala de inovar, você fala de ter ideias. E para ter ideias, você precisa ter muitas ideias. Então, faz parte deste processo você permitir que as pessoas compartilhem suas ideias, colaborem, né? Faz parte você ouvir o seu cliente, ouvir a linha de frente da sua loja, estar ali presente, no chão de loja, ver o que está acontecendo.
E aí, a partir disso, você começa a ter ideias. Um evento como, por exemplo, a APA Show, um evento como, por exemplo, a NRF, são eventos relacionados ao varejo que permitem que você tenha outras ideias, que você veja outras realidades, e aí você começa a inovar com base nessas suas visões. Você pode dar alguns cases, lembrar alguns cases pra gente, de um setor varejista ou fora dele, que você fala, não, olha só como às vezes é uma, sei lá, é uma ideia pequena, uma ideia que não parece ser tão importante, ganhou uma demanda, uma dimensão grande. Claro, eu posso fazer o seguinte, eu acho que é mais rico eu fazer um contra-exemplo. A gente pode, por exemplo, falar da Amazon. Todo mundo admira a Amazon, todo mundo fala da Amazon. E na palestra que eu falei sobre inovação durante a APA Show 2023, eu apresento cases da APAS que, num paradigma tradicional, seriam considerados cases de fracasso. Por exemplo, né, a Amazon, algum tempo atrás, ela abriu as lojas autônomas, a Amazon Go, que foi objeto de muitos estudos, muito debate. Esse ano, 2023, teve uma discussão porque ela está fechando, metade dessas lojas ela está fechando. E a gente pode questionar, mas por que isso? Porque o grande objetivo dela era aprender a tecnologia. O grande objetivo dela era coletar ideias. O grande objetivo dela era se aproximar do cliente. Não é especificamente manter a loja. E esses objetivos ela cumpriu, né? Eu apresento outros exemplos com relação à própria Amazon. Uma das notícias que a gente tem discutido atualmente é que a Alexa é um modelo da Amazon que não está ainda se pagando. Mas isso é um fracasso? Ou isso é um processo de inovação? Em que ela foi, testou, identificou e aprendeu muito com isso. Eu falei também do case do telefone, do smartphone da Amazon. Não sei se você sabia, a Amazon teve um smartphone há um tempo atrás. Eu não conheço ninguém que tenha tido uma boa experiência. Poucos tiveram, eu conheço gente que teve, mas ninguém teve uma boa experiência. E aí você fala, mas e aí? O que tem a ver com inovação? Tem a ver com a tentativa, tem a ver com o processo de aprendizagem, tem a ver com as lições que eles tiraram desse smartphone que não foi um sucesso e eles trouxeram para um Kindle, que hoje é um grande sucesso. Então esse processo, e podemos até falar da própria Apple, né? A própria Apple teve vários cases que são questionados e a gente, no paradigma tradicional, diz que não são sucesso, são fracassos. Mas será que é isso mesmo? Né? A Apple, que é hoje uma das empresas mais valiosas do mundo, é também considerada uma das mais inovadoras do mundo e ela está o quê? Tentando, acerta e erra, mas é um processo. Então, eu diria que para os varejistas que estão nos ouvindo, essa é uma informação extremamente importante. Você não vai acertar sempre, né? Você vai ter que saber lidar com momentos que você não acerta, mas o importante é tentar. E você me perguntou uma outra dica, né? Eu diria, comece a tentar rápido. Né? Comece a inovar, comece a tentar, comece a ter ideias, comece a se movimentar, porque o mundo está em constante evolução, né? Hoje em dia a gente fala que claramente, né, inovação gera valor, e se você não inova, você caminha para uma convergência competitiva, você continua oferecendo o mesmo valor, coisa que seu cliente já se acostumou, né? Você falou sobre inovar, mas você tem que estar preparado para errar. Para que se não der certo, você vai aprender. Quando a gente traz isso para a realidade do varejo aqui no Brasil, eu não sou do varejo, eu acho que nas empresas brasileiras de uma forma geral, você acredita que as empresas brasileiras, elas têm muito medo de errar mesmo, por isso que às vezes elas têm medo de inovar, é difícil aceitar que pode não dar certo, essa incerteza, né? Será que se eu fizer e não der certo, como é que as empresas brasileiras elas têm essa equação? Então, são medrosas? Não, eu não diria isso, eu não diria. Eu diria que nós gostamos sempre de acertar, nós gostamos sempre de ter segurança, né? Quando a gente pega as escolas tradicionais de administração, a gente fala sempre de ter um retorno, de saber o payback de um projeto, de quanto tempo aquilo vai se pagar, a gente começa a falar sobre isso. E eu não acho nem que a palavra errar seja tão adequada, mas é o processo de aprendizagem, né? Tem uma frase famosa de Thomas Edison quando inventou a lâmpada. Perguntaram para ele, né? Um jornalista perguntou: como é que você se sente tendo errado 1000 vezes? Ele falou: eu não errei 1000 vezes. Eu fiz um processo de aprendizagem que teve 1000 passos, 1000 etapas, né? E é muito sobre isso, né? É muito sobre você desenvolver o seu conhecimento, a sua competência e entendendo aquilo dali. Até que você, em determinado momento, começa a achar como você gera valor
e começa a fazer isso naturalmente, né? Mas, de novo, isso é importante que você tenha processos, né, que você saiba lidar com isso de uma forma rápida, com algumas metas pré-estabelecidas e, né, eu diria também que tem a ver com a cultura. Então você ter pessoas que são adeptas a esse processo de inovação, de ter ideias, de arriscar, de questionar, são coisas muito importantes também. Dá para estruturar um departamento de inovação dentro da empresa? Como fazer isso? Isso pode impulsionar? Sim, existem processos e processos, né? Uma das formas que a gente fala tradicionalmente é que você pode ter um departamento que trabalha com uma pesquisa, trabalha com inovação, gera ideias, e aí você traz isso, faz esses testes e depois você leva isso para a organização. Hoje em dia o que você fala é que isso tem que estar muito mais intrínseco dentro da organização, né? Então você tem situações como, por exemplo, para trazer alguns exemplos interessantes para vocês, você tem organizações que trabalham com inovação em times multifuncionais. Então, quando surgem as ideias, você junta times de diversas áreas que têm as suas atividades, né, funcionais específicas e eles trabalham em cima dessa ideia. Esse seria um caminho. Um outro caminho é você trabalhar com geração de ideia ao longo de toda a cadeia. Então, todos os teus colaboradores podem sugerir ideias, podem fazer propostas, podem inclusive receber incentivos para isso. Um exemplo que eu gosto muito é da Adobe, ou a gente pode pegar também a Microsoft, ou a gente pode pegar a 3M, ou a gente pode pegar até o Google, e eles têm uma parte do tempo do funcionário que pode ser dedicado a pesquisar novos projetos, pesquisar ideias que eles tiveram que colaborem para o negócio. Não é executando suas atividades do dia a dia, mas estudando e pesquisando aquelas ideias que eles tiveram que pode aprimorar o negócio. O caso, por exemplo, da 3M, do famoso post-it, a gente diz que é um exemplo desses, né? Surgiu ali no dia a dia, não foi um projeto da 3M desenvolver o post-it, né? Mas foi um projeto que surgiu dentro da organização a partir da ideia de um dos funcionários. Quando saindo da empresa, né, você acha que o cliente ele é uma fonte também de ideias? Com certeza o cliente é uma fonte de ideias. Ainda mais quando ele reclama. Sim, com certeza o cliente é uma fonte de ideias, né? Mas para pegar um exemplo até muito interessante, eu estava conversando com um supermercadista e ele estava me contando que na parte de FLV dele, né, ele estava olhando os clientes e ele percebia que os clientes tinham que se deslocar para pegar os saquinhos dos produtos que ficavam longe das frutas, longe das verduras, né? Era um deslocamento pequeno, mas era um deslocamento que ele tinha que andar ali segurando as frutas até pegar o saquinho, ou ele parava e ia lá pegar o saquinho, e aí ele olhou e falou, como eu posso fazer isso? Né? E aí ele começou a pensar alternativas de colocar o saquinho mais próximo para pegar as frutas, verduras, mas não é só colocar o saquinho, porque o saquinho não cabia ali do jeito que é tradicional. Então ele começou a pensar novas formas de fazer isso. Isso é uma forma de inovar. Isso é uma forma de inovar, de você gerar valor para o teu cliente, para o teu colaborador e que diminui os pontos de fricção que a gente chama, né? Ajuda ele a consumir mais, ajuda ele a ter uma experiência melhor, ajuda ele a utilizar aquele momento de compra. Como é que você avalia a inovação dentro das empresas de varejo no Brasil? Já houve uma evolução? Tem havido? Sim, eu diria que assim, as empresas varejistas hoje, elas são, eu diria que um grande case, né? Hoje o mercado varejista brasileiro é extremamente desenvolvido. A gente vai para a NRF todo mês de janeiro com a nossa delegação da Fundação e a gente vê, os brasileiros são a segunda maior delegação do mundo nos Estados Unidos, né? A gente só perde para os próprios americanos. Então vem os americanos e depois vem os brasileiros. Então o varejo brasileiro está muito desenvolvido. A gente teve esse ano também a Euroshop, uma delegação muito grande de brasileiros. E o Brasil exporta modelos, né? Então o Brasil sim tem essa preocupação, até porque quando você fala de inovação, você está falando de gerar ideias, e o brasileiro é extremamente criativo, né? A gente sabe se virar nos 30, a gente sabe inovar nos momentos de crise. Então, sim, diria que o varejo brasileiro é bem inovador, tem bastante coisas que a gente faz. E se você pudesse dar uma dica, Arthur, para as empresas, para realmente elas começarem para ontem, né? O primeiro ponto de partida, qual seria? Tá bom, eu diria para vocês que eu traria duas grandes mensagens. A primeira é exatamente o que você comentou. Comece, né?
Porque a gente sabe que o varejo é sempre feito de, né, é uma operação muito corrida, uma operação muito dinâmica. E a gente sempre tem que apagar os incêndios, sempre tem que resolver os problemas da nossa operação, né? Mas reserve um pedaço da sua agenda para você pensar em inovação, para você se conectar com o seu consumidor, para você se conectar com a sua equipe, para você ir entender detalhes da operação e pensar de formas alternativas. Não é executar as tarefas, mas pensar como eu posso fazer de forma diferente. A segunda coisa que eu diria para vocês a gente é cercado de novidades todos os dias, a gente ouve muita coisa, né? São muitas novidades tecnológicas, são expressões novas, são operações novas, são marcas novas, modelos de lojas. Se em algum momento você se deparar com alguma dessas situações, vai pesquisar, vai estudar o que é. Nem que seja uma primeira busca, mas se você estiver falando de alguma coisa que você não sabe ou que você não conhece, tenta entender pelo menos do que é, pelo menos do que você está falando, porque senão realmente a gente vai ficando atrás. Eu costumo dizer que se você ficar um dia sem aprender, você já está atrasado. Arthur, obrigada. Você quer ressaltar alguma parte, algum aspecto que a gente não conversou? Não, eu acho que assim, só para fechar, como a gente está falando de inovação, a gente está falando que você precisa abrir seus horizontes. Então você está conectado com esse videocast da Super Varejo, você está conectado com a APA Show, você está conectado com os eventos que a gente faz na Fundação Getúlio Vargas, ir a uma NRF, você está conectado com outras pessoas, com outras áreas, ajuda esse processo. Você vê outras realidades, entender que os seus problemas também são problemas dos outros e que algumas pessoas às vezes têm ótimas soluções para o que você está procurando. Obrigada, viu? Obrigado a você, Dani. Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.